Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Paulo Freitas de Física, trouxe mais uma aula inédita para o canal. Mas antes, te inscreve, dá aquele like, nos ajude a levar a educação de qualidade a quem realmente precisa. Você não vai gastar nada, você não vai perder nada, muito pelo contrário, vai estar nos ajudando. Vem comigo! Vamos começar então nossa linha de lentes, mas lembrando para ti que quando nós falamos em lentes, tem como fazer uma relação com espelhos. Para quem não assistiu nossa aula de espelhos esféricos, né? Eu vou deixar o card aqui em cima, clica lá, dá essa assistida, depois volta para cá, ok, gente? Bem, quando a gente fala em lentes, na realidade, a gente está falando de dois tipos de lente. As lentes de borda fina ou delgada, né? Paulo, o que é uma lente de borda fina ou delgada? Então, a lente de borda fina ou delgada são aquelas lentes cujas extremidades, olha só, elas são finas. Você está percebendo bem aqui? Pois é, como eu tenho as extremidades finas, elas são bordas finas, nós chamamos. No caso, essa lente, você percebe que ela é feita justamente por duas partes convexas. Então, ela recebe o nome de biconvexa, tá? Temos também outras lentes de borda fina, como é o caso dessa daí, ó, formato de meia-lua, tá observando? Ela recebe o nome de côncavo-convexa, né? Você percebe então que uma região dela é convexa, a outra região vai ser côncava, daí o nome côncava-convexa, né? E a nossa terceira lente, que vale a pena destacar, é esse carinha bem aí, olha só, que nós chamamos de plano-convexa. Como você viu, tu tens uma região plana, outra região convexa. Essas basicamente aí são as lentes de bordas finas, tá? Bordas delgadas. Toma muito cuidado, não é obrigado você saber para uma prova o nome, essas nomenclaturas, mas é importante para acrescentar no teu conhecimento. Assim como nós temos as lentes de bordos finos, nós temos as lentes, né, de bordos espessos ou simplesmente bordos grossos. Percebam que elas se chamam de bordos espessos justamente porque as bordas, elas são maiores. Perceba que nesse caso aí, ó, você tem a borda mais espessa e ela é chamada de quê? Bicôncava, porque você tem duas regiões côncavas nessa lente, né? Então, ela tem justamente esse nomezinho aí. Olha ao lado, você tem uma outra lente de borda grossa. Você percebe que essa lente aí, uma extremidade dela é plana e a outra é o quê? Plano côncavo, né? Olha só, esta região bem aqui vai ser plana, esta região bem aqui côncava, bem tranquilo, né? Show! Bem, e a última lente que nós vamos fazer referência é essa que você está vendo bem aqui, bordos espessos, olha só. Tem uma região côncava, tem uma região convexa, então ela é chamada de convexo côncavo, são as três lentes de bordas espessas. Lembrando que toda lente ela é formada por um material geralmente transparente, de modo que facilite a refração da luz, né? Então, a lente, nós trabalhamos com a refração, com o fenômeno da refração. Como eu falei, a gente sempre vai fazer um paralelo com espelhos, que é para te ajudar. E os espelhos esféricos, lá atrás que nós vimos, né? Os espelhos trabalham justamente com o fenômeno da reflexão. Então, aqui puramente é a refração. Quando nós falamos, gente, em lentes, cuidado, né? Existem duas maneiras. Bem, a relação mais comum é essa bem aí, né? O índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Lembra, quem é o menor índice de refração que nós temos? É o índice de refração do ar. Tá? Então, quando você usa uma lente, você utiliza ela em que meio? No ar atmosférico. Então, o índice de refração do vidro, tá? No caso da lente, vai ser maior que do meio. Então, geralmente, o comportamento é esse bem aqui. Ó. Que lente é essa? Exatamente, bordos finos. As lentes de bordos finos, elas vão ter um comportamento parecido com eles. Você tem aí os raios incidentes chegando. Observem que eles sofrem refração, não é? E aí eles estão convergindo para um ponto específico que lá na frente a gente vai falar que é o foco, não tem problema de falar agora não. Então essa lente, como ela concentra os raios de luz, ela recebe o nome de lente convergente, não esqueça disso, né? Então as de bordos finos, em 95, 96% dos casos que caem em vestibular, tem um comportamento convergente, cuidado com isso aí, beleza? Aqui ao lado você tem as lentes de bordos espessos, né? É o mesmo esquema, você tem o raio incidente, ele vai sofrer aí uma refração quando ele passa de um meio para o outro, no caso da lente, ele vai divergir, né? Ele vai espalhar. Observem que, então, as lentes de bordas espessas, de bordas grossas,
elas têm um comportamento divergente, geralmente, em 95 a 96% dos casos, né? Que é o caso mais comum, como eu falei anteriormente, quando o índice de refração da lente é maior que o do meio, né? Geralmente tu usa a lente no A. Aí o cara pode se perguntar assim, mas Paulo, tem exceções? Claro que tem exceções, né? Por exemplo, quando o índice de refração da lente for menor que o do meio, por exemplo, você mergulhou na água, uma água salgada ou outro líquido qualquer, e vamos supor que o índice de refração daquela lente, né? Aquele material tem um índice de refração menor que o do meio. E agora? Agora, gente, o comportamento ele se inverte. Percebam que as lentes de bordos finos, que eram convergentes, elas passam a ser o quê? Divergentes, elas passam a espalhar, observem bem. Tá? Enquanto que as de bordas espessas, olha só, que eram divergentes, elas passam o quê? A concentrar. Deixando bem claro para ti, quem faz o Enem geralmente não vê essas pegadinhas. Aliás, eu nunca vi numa prova de Enem essas pegadinhas, eu posso estar equivocado aqui. É muito comum em provas tradicionais, de universidades que têm suas próprias provinhas e tudo mais, cobrarem esses casos específicos, mas é bom ficar ligado. Lembrando que lá em cima, o caso 1, que é esse que você está vendo bem aqui, é o caso mais comum, é o que geralmente cai, né? Esse caso 2 é uma exceçãozinha, na realidade, quando o índice de refração da lente é menor que o do meio. Então aqui a gente pode chamar de exceção, né? Porque você não usa lá a lente do óculos embaixo da água, você não fica lá com o seu óculos embaixo da água. Bem, a partir do momento que você sabe disso, então não esqueça, né? Fazer um resuminho aqui para ti, que é para ti não errar nada. Quando o índice de refração da lente é maior que o do meio, é o caso mais comum, né? Ou seja, a lente de bordo fino, ela é convergente, os raios de luz eles concentram, e a lente de borda espessa, borda grossa, ela vai ser divergente, né? Eles espalham, perfeito? Esse é o caso comum, é o caso que a gente vai trabalhar muito aqui na aulinha de hoje. O segundo caso de baixo é aquela exceção, é aquilo que dificilmente cai no teu vestibular, mas tu tem que ficar atento. Quando o índice de refração da lente é menor que o do meio. Então aí ele vai ser divergente, as bordas finas, o que era para concentrar não concentra mais, vai espalhar, e o que era divergente fica convergente exatamente. Toma muito cuidado com essas representações aí esquemáticas. Você tem uma lente convergente, a lente convergente, por ter bordos finos, reparem bem que a configuração dela é mais ou menos essa daqui. Repara, é essa setinha, indicando que a borda é fina, tanto em cima quanto embaixo. E assim como em espelhos, esse cara também aqui, as lentes terão um eixo principal. Quando nós falamos em eixo principal das lentes, toma muito cuidado, que o primeiro eixo que a gente trabalha, o primeiro elemento, aliás, do eixo que nós trabalhamos é o ponto antiprincipal. O ponto antiprincipal, ele é o ponto mais distante que se pode estar em relação a uma lente, né? Depois do antiprincipal vem a distância focal e em seguida você tem quem aí? O centro óptico, né? Toma muito cuidado com esses pontos, representação de uma lente convergente. Faz logo uma analogia. Paulo, eu posso fazer uma analogia, por exemplo, entre o ponto antiprincipal aqui em refração, aqui em lentes, né, com o centro de curvatura lá em espelhos esféricos? Claro que pode. Tá bem explicadinho, vale a pena você dar uma conferida lá. Né? Distância focal tem nos dois. E o centro óptico aqui? Dá para fazer uma analogia também com relação ao vértice lá nos espelhos esféricos, né? Então fica ligado, ok? Observa também que aí, como há refração, do outro lado você também tem a distância focal, né? Você também vai ter o ponto antiprincipal, ok, gente? Então toma muito cuidado, isso aí seria a lente convergente. E na divergente, primeiro aspecto que eu quero chamar a tua atenção, a primeira característica é justamente aqui a setinha. Ó. Perceba que a setinha, ela mudou, né? O sentido dela, ou seja, a parte que estava para cima fininha, como se ficasse de cabeça para baixo. Então você tem aqui algo mais espesso. Bordas grossas. Se são bordas grossas, divergente, perfeito? Na maioria dos casos. Então aqui você tem uma lente divergente. Toma muito cuidado. E os elementos, né, que compõem esse eixo são justamente o ponto antiprincipal. Aí você tem a distância focal e você tem também aí, olha só, o centro óptico. Faz a mesma relação lá, que eu te falei ainda há pouco com relação aos espelhos. Sempre vai fazendo isso, que é para te treinar os dois, né? Para te chegar arrebentando em qualquer prova, meter ficha mesmo. E para trás também você tem a distância focal e o ponto antiprincipal que nós chamamos, né? A partir do momento que você entende bem esse carinha bem aqui, ó, que você consegue perceber como é que funciona os esquemas, né? Esse esqueminha aí do eixo principal, consegue diferenciar através da figura uma lente convergente da divergente, vamos falar então do comportamento dos raios, que são as propriedades, né? Lógico que primeiro nós vamos falar aqui
das lentes convergentes, né? Perceba aí, lente convergente, olha os meus bordos bem aqui, ó, bordos finos caracterizando uma lente convergente, perfeito? Perceba também que os elementos dos eixos, eles estarão presentes aí. Tem um ponto antiprincipal, a distância focal e você tem aí o centro óptico, tanto de um lado quanto do outro, né? E lá você tem a distância focal e o ponto antiprincipal. Tá? Bem, o primeiro caso é quando o raio ele vai paralelo ao eixo, né? Paulo, o que acontece? Lembra lá de espelhos. O que acontecia nos espelhos? Ele batia e era convergido, ele era refletido de volta para o foco. Aqui é refração, ó. Por isso que eu te falei para te fazer uma analogia. Não é o mesmo fenômeno, é refração, mas dá. Aí também ele converge e ele se concentra onde? No foco do outro lado da lente, né? Então toma muito cuidado. Então, repetindo para ti, raios paralelos, né, ao eixo, quando passam pela lente convergente, eles se concentram no foco, ok? Bem, e a segunda propriedade, Paulo? A segunda propriedade é o inverso, né? E agora, se os raios vierem pelo foco, ao atingir a lente convergente, o que vai acontecer com eles? Né? Eles vão paralelo ao eixo, ok, gente? É um dos casos mais importantes, né, esses dois casinhos aí. Bem, terceiro caso é um caso bem tranquilo também, lembra, né, dos pontinhos, que é uma lente convergente que a gente está trabalhando. Então, neste caso bem aqui, ó, observa que o raio incidente está passando pelo ponto antiprincipal. E ao atingir a lente convergente, o que acontece com ele? Vai convergir, só que não mais no foco, ele converge no ponto antiprincipal do outro lado. Ele sofreu o quê? Refração. Beleza? E o quarto caso, olha só, o mais fácil de todos, né? Na minha humilde opinião aqui, para quem está estudando em casa, se preparando para o vestibular, né? Fica ligado que esse aqui é o mais tranquilo. Nossa lente convergente, os pontos, aí os elementos do eixo principal, e é quando o raio passa pelo centro óptico, né? Ao passar pelo centro óptico, ele não sofre o quê? Desvio. Show de bola, ele não sofre desvio, ele passa em linha reta sem sofrer desvio, e ele vai embora, vai até o infinito, vai até aonde quer que ele vai chegar, né? Então, esse seria o nosso quarto caso. Perfeito, gente? Bem, Paulo, por que tu me mostrou esses casos? Porque agora nós vamos falar de formação das imagens, né, de uma lente convergente, já que nós vimos aqui justamente a configuração, o comportamento desses raios, né? Então, olha só, lembra que o primeiro caso é aquele caso, né, onde o objeto ele está no ponto mais afastado em relação à lente. Paulo, que ponto é esse? É atrás do ponto antiprincipal. Observa só, você tem aí a sua lente convergente, você tem aí os elementos desse eixo e eu vou colocar o meu objeto lá atrás do ponto antiprincipal, qualquer ponto atrás. Não é? Paulo, eu vou trabalhar com quantos raios? Lembra de espelhos, pelo amor de Deus. Vou te ensinar de novo, né? Aquele macetinho, não gosto de chamar de macete, gente, é aquela dica específica. Lembra que aqui é o foco, você vai fazer uma linha imaginária. Toda vez que o objeto estiver aqui atrás do foco, ó, a imagem é o quê? Show de bola, real. E quando estiver na frente? Virtual. E no foco? No foco, senhores, não tem imagem, não forma imagem. Beleza? E não esquece também que se está aqui atrás, ó, se é real, ela é invertida. Se é virtual, ela é direita. E aquele esqueminha, quanto mais longe, menor. Então aqui atrás, ó, menor, em cima, maior, aqui maior ainda. No caso, só corrigindo, né? Menor, quando eu falei maior, era maior em relação ao anterior. Então fica menor, como aumentou, ficou maior que em relação ao anterior, igual, e aqui maior ainda, né? Beleza? Vamos ver os casos, vamos lá, para a gente treinar bem esse cara bem aqui. Bem, o primeiro raio de luz ele vai paralelo ao eixo, então ele converge passando por onde? Exatamente pelo foco. O segundo raio de luz ele passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Perceba que os próprios raios se encontram bem aqui. Se são os próprios raios se encontrando, essa imagem vai ser de que tipo? Real ou virtual? Exatamente, real. E se é uma imagem real, ela é do tipo que invertida. Real, invertida e faz uma comparação de tamanho. Essa imagem vai ser maior, menor ou igual? Exatamente, menor. Então você tem essas três características, real, menor e invertida, gente. Olha só que fácil. Não? Vamos para o segundo caso? O segundo caso é quando eu pego esse objeto e coloco em cima do ponto antiprincipal. Tá aí a minha lente convergente, tá aí os elementos do eixo, só que agora eu aproximei um pouquinho e coloquei exatamente em cima do ponto antiprincipal. Bem, dois raios de luz vão formar a minha imagem. O primeiro paralelo ao eixo e converge por onde? Pelo foco. E o segundo passa por onde? Exatamente pelo centro. Ó. E os dois raios vão se encontrar, senhores, bem aqui embaixo. O que vai ser formado bem aí? Vai ser formado a nossa imagem. Olha aqui, ó. Então a minha imagem, como ela é formada pelos próprios raios, ela é o quê?
real. Show de bola. Se ela é real, toda imagem real é invertida, não tem exceção, não tem nada, não tem aquele 1% vagabundo, não tem nada. Toda vez que é real, é invertida. E observe que é de mesmo tamanho, né? Então, no ponto antiprincipal, é de mesmo tamanho. Como eu falei anteriormente, você percebeu que aumentou um pouquinho em relação à imagem anterior? A imagem aumentou um pouquinho de tamanho. Eu vou colocar um pouquinho mais na frente, né? Entre o ponto antiprincipal e o foco. Reparem só, arredei um pouquinho mais agora e vou colocar esse objeto entre o ponto antiprincipal e o foco. Né? Paulo, o que vai acontecer? Primeiro, o raio vai paralelo ao eixo, converge pelo foco. E o segundo raio passa por onde, gente? Olha como tu já aprendeu, né? É bem repetitivo, não tem mistério. E aí, velho, você acerta várias questões e o seu concorrente que não assistiu essa aula, que não está inscrito no canal, ele vai ficar, olha só, comendo mosca aí. Né? Vai ficar moscando, mas você é safo. Observa que o segundo raio passa pelo centro óptico. Reparem que eles se encontram aqui embaixo. Então, aqui embaixo vai ser formada a imagem. A imagem é formada pelos próprios raios. Então, ela vai ser uma imagem de que tipo? Real. Se é real, senhores, olha só, invertida. Show de bola. Real, invertida e maior. São as características dessa imagem. Vocês viram que lentes são fáceis? São os 3 casos de imagem real. Então, relembrando, no primeiro caso, real, invertida e menor. Segundo caso, real invertida igual. Terceiro caso, real invertida e maior. O primeiro caso, Paulo, onde é que eu consigo aplicar? Numa lente de uma câmera fotográfica. Quando você tira uma foto, né, aquela imagem lá é pequena que sai na foto. Ela está invertida. Ah, Paulo, mas eu não vejo a imagem invertida. É só você virar de cabeça para baixo, né, Chuchu? Pelo amor de Deus. Ok? E menor, real invertida aí, menor. Perfeito, gente? O segundo caso, ele seria a máquina copiadora, né? Aquela máquina de cópia. Você coloca lá o papelzinho, né, em cima de um vidro e tem uma lente. Reparem que você colocou o papel exatamente aonde? No ponto antiprincipal. Por isso que a cópia sai exatamente igual ao objeto que você colocou, o papel que você colocou lá em cima. Né? E o terceiro caso, gente, que é esse que você está vendo aqui na sua tela, é real, invertido e maior, o data show que você assiste a aula. O data show que você assiste a aula lá na sua escola, né? O professor passa aquela imagem para você, ele é desse tipo. Ali tem uma lente, né? Jogando aquela imagem desse tipo. Mas, Paulo, eu não vejo a imagem invertida, porque ao sair do computador, ao sair do notebook e ir para o data show, ela já se inverte. E do data show para a parede, ela se inverte de novo. Grava o que eu vou te falar. Só pode ser projetada imagens reais. Só imagem real pode ser projetada. Então toma muito cuidado. Você viu uma imagem sendo projetada numa parede, num quadro, pode ter certeza, ela é real. Virtual não pode ser projetada. Ok? Bem, falando em virtual, a gente está chegando já em uma virtual, mas antes vamos falar do quarto caso. O quarto caso é quando o objeto está onde, galera? Exatamente em cima do foco. Vamos colocar esse objeto aqui em cima do foco. Com quantos raios de luz mesmo a gente forma a imagem? 2. O primeiro vai paralelo ao eixo e ao atingir a lente convergente, ele vai o que, galera? Concentrar, ou seja, ele passa pelo foco. O segundo raio de luz passa pelo centro óptico e não sofre desvio. O que você percebe bem aqui, senhores? O que vocês estão percebendo? Paulo, são raios paralelos. Tanto os raios quanto o prolongamento. Se eu prolongasse ele para trás, também seriam paralelos. Olhem só. Né? Paulo, se esses raios não se encontram, só se encontram no infinito, como é que vai ser a minha imagem? A minha imagem vai ser do tipo o quê? Imprópria. A gente já falou disso também lá em espelhos, né, gente? Então fica ligado, tanto aqui quanto lá, você tem um objeto em cima do foco, a imagem ela é imprópria, ela se forma onde? No infinito. Ok, senhores? Toma muito cuidado com esse cara. E o caso que seguramente mais cai nos vestibulares, né, no geral aí em todo o país, é justamente quando o objeto ele passa do foco. Olha só, ele está entre o foco e o centro óptico. Quando ele está entre o foco e o centro óptico, observa o que eu te falei, que agora a imagem ela vai ser real ou virtual? Virtual. Quando eu falar para ti em virtual, lembra de prolongamento. Lembra de prolongamento. Quem vai formar a imagem é o prolongamento. Vamos ver como é que isso vai acontecer? Primeiro raio paralelo ao eixo converge pelo foco. O segundo raio passa pelo centro óptico sem sofrer desvios. Perceba que aqui embaixo eles só fazem se afastar. Porém, para cima, você percebe ó, que os raios vão se encontrando? Então, se eu prolongar esses carinhas para cima, eles vão se encontrar. E ao se encontrar, eles formam a imagem. Olha só, Paulo, a imagem foi formada pelo prolongamento. Então, você tem uma imagem de que tipo? Virtual. Se é virtual, é direita e perceba que ela é maior.
Olha só, esse é o caso da lupa, gente. Né? Quando você tem uma lupa, que você está utilizando ela, você vê a imagem, não vê maior? Você não vê a imagem direita ou vê de cabeça para baixo? Direita. Se é direita, é virtual. Virtual, direita e maior. E ela é localizada onde? Né? Atrás justamente do objeto. O objeto está aqui, a imagem está atrás dele. Olha que interessante. Então toma muito cuidado com esses carinhas. São os 5 casos de formação de imagem nas lentes convergentes, perfeito? Bem, vamos falar um pouquinho agora, então, das lentes divergentes. Olha só, quando a gente fala em lentes divergentes, primeiro vamos às propriedades, o comportamento dos raios. Divergir é espalhar, então a gente vai trabalhar com o espalhamento desse raio. Agora, cuidado com algumas características. Por exemplo, é a mesma situação. No eixo principal, você tem os 3 elementos, o ponto antiprincipal, o foco e o centro óptico, tanto de um lado quanto do outro. Então, o primeiro raio, ele vai paralelo ao eixo e atingir a lente. O que acontece com ele? Ah, Paulo, ele diverge. Exatamente. Mas o prolongamento tem que passar por onde? Eras, Paulo, pelo foco. Exatamente igual ao quê? Exatamente igual a espelhos. Mas não esquece que lá em espelhos esféricos, no caso o quê? Que espelho esférico é esse? Côncavo ou convexo? Exatamente, convexo. Então faz associação. Lente convergente está para o espelho côncavo, né? Tem uma certa relação, assim como as lentes divergentes estão para os espelhos convexos. Só que lá é reflexão, aqui é refração, mas nos dois casos o prolongamento vai para o foco. Perfeito. E o inverso também é verdadeiro, né? Se você perceber, por exemplo, que os raios de luz eles vêm em direção ao foco, bem, eles divergem paralelo ao eixo. Tá? Seria o nosso segundo caso. Terceiro caso, olha só, também bem tranquilo. O terceiro caso é quando o raio de luz, né, ao atingir a lente, o que é que você percebe? Que o prolongamento passa por onde agora? Pelo ponto antiprincipal. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai divergir também, ó, com o prolongamento do outro lado, passando pelo antiprincipal. E ele vai embora. Esse caso é o caso menos comum de ser utilizado. Eu coloquei ele aqui justamente para te perceber essas características, né? E o nosso último caso de propriedade é aquele em que o raio de luz passa pelo centro óptico. Lembra que o raio de luz ele passa pelo centro óptico e ele não sofre o quê? Desvio. Mas, Paulo, a lente é divergente. Não me interessa, né? Não me interessa se a lente é divergente, ok? Vamos lá às propriedades, então, das imagens, formação das imagens. Vamos lá. Perceba, então, que no espelho convexo e tanto aqui na lente divergente, eu só tenho formação de uma imagem. Eu sempre faço essa relação que é para te estar associando. Vai por mim. Leva isso a sério. É muito importante ter isso em mente na hora de uma prova. Então, meu filhão, olha aqui. Você tem uma lente divergente, você tem os elementos do eixo principal e eu vou colocar meu objeto em qualquer posição. Pode ser qualquer posição. O primeiro raio de luz, ele vai paralelo ao eixo, concorda? Ele vai o quê? Refratar. E o prolongamento passa pelo foco. E o segundo raio de luz? O segundo raio de luz passa pelo centro óptico. Paulo tem um encontro de um prolongamento com um raio. Se tem prolongamento, a imagem formada ela é o quê? Virtual. Se é virtual, ela vai ser o quê? Direita, né? Então, virtual, direita e menor. É a característica da lente divergente, que é a mesma característica do espelho convexo, né? Então, vamos lá. Lente convergente. Qual é o principal caso? É o quinto, virtual, direita e maior, que é o caso da lupa. Então, numa lente convergente, você tem um aumento da imagem, diminuição do campo visual. É igual os espelhos côncavos, né, no quinto caso. Paulo, e agora? Nas lentes divergentes. Lente divergente, tu tem diminuição da imagem, mas aumento do campo visual. É igual a que caso, senhores? Exatamente, dos espelhos convexos lá atrás. Né? Que tem uma característica única também. Você tem uma ampliação do campo visual e uma diminuição de quem? Da imagem. Então você utiliza esse cara para ampliar. Onde é que você faz uma aplicação de lentes divergentes? Algo bem fácil, né? Aqueles olhos mágicos das portas. Tem alguém batendo na sua porta, você olha pelo olho mágico, é uma lente divergente bem pequena. Quando você olha, você vê a pessoa quase que completa, né? Que está batendo na sua porta. Mas ela está como? Bem pequena. Então seria um caso de lente divergente, não esqueçam disso. Beleza? Principais equações, olha só. Quando a gente fala em principais equações, isso aqui já está chegando na parte final da aula. Essa parte de equações também, ela vale para outros vestibulares, o Enem não tem. Muito cobrado isso em provas, né? Na verdade, para ser sincero para ti, também não vi ainda justamente as equações caindo em questões do Enem, mas vamos trabalhar, né? Reparem só, bem aqui eu tenho meu objeto, ó, perceba que ele está atrás do foco, e esse objeto, se ele está atrás do foco,
né? Ele não me diz a posição exatamente, mas eu sei que a imagem é real. Se é real, ela vai ser invertida. Bem, distância do objeto para a lente. Olha aqui a minha lente. Que lente é essa? Convergente, ele está me falando. E se ele não estivesse me falando? Bem, o único que me dá uma imagem, vejam só, invertida é uma lente convergente, porque invertida é real. E só tem imagem real em lente convergente, só se ele não me desse isso. Mas não é o nosso alvo de estudo, então preste bem atenção. Essa distância que você está vendo, olha só, do objeto, aqui do objeto até a lente, a gente vai chamar de P. Esse carinha bem aqui, ó, é o nosso P. Né? Que é uma distânciazinha, é a distância do objeto até a lente, aquela mesma distância que a gente falou em espelhos planos, espelhos esféricos, né? Enfim, a distância entre a imagem e a lente, a gente vai chamar de quê? Pelinha, olha só, pelinha. Então, pelinha é a distância da imagem até a lente. Não é? O tamanho do objeto, ó, o Ozinho. Tamanho da imagem vai ser o quê? O Izinho. Ok. Perceba o seguinte, que existem dois cálculos importantes. O primeiro é do aumento. Como é que você calcula o aumento? Paulo, eu já vi essa equação lá em espelhos, exatamente. Por isso que eu estou fazendo em formato de revisão para ti. Esse aumento bem aqui, ó, ele vai fazer o cálculo de quanto essa imagem aumentou. Tá? Então você vai pegar o tamanho da imagem e vai dividir pelo tamanho do objeto. Algo simples. Vamos supor que essa imagem é 20 centímetros, o objeto tem 10. 20 por 10, 2. Então o aumento foi de 2. Esse aumento pode ser calculado de menos pelinha sobre P. Também te discutiu lá atrás. Esse menos é da equação. E a outra, o inverso da distância focal é igual, né, à soma dos inversos da distância. Ou seja, 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Paulo, tem aquela equação, né, que eu posso utilizar, que tu colocou lá em espelhos? Pode, pô. Porque se tu fizer o MMC, quem é a distância focal? P vezes pelinha sobre P mais pelinha, né? Você vai ter aí o produto pela soma. Então, repetindo, P vezes pelinha sobre P mais pelinha, tu calcula a distância focal direto, né? Eu prefiro até que você use isso, mas eu quis colocar a fórmula raiz aqui para te visualizar, já que lá em espelhos eu coloquei o produto pela soma. Show de bola, né? Bem tranquilo. Bem, gente, e para finalizar a vergência? Quem é a vergência aí? A vergência ela é o inverso da distância focal, né? Quando você vai usar, por exemplo, uma lente... Ah, Paulo, estou com defeito da visão. Que, por sinal, o defeito da visão vai ser o assunto da nossa próxima aula e a gente fecha já aqui, ó, a playlist completa de ótica. Então, Paulo, quem é a vergência? É a vergência que calcula a dioptria, né? O que é a dioptria? O grau que a gente, o famoso grau que a gente chama. Tá com quantos graus aí de um lado essa lente e do outro, né? Teórico, o cara fala, ele fala de grau, e ele acha que é uma outra coisa. Não, é justamente a vergência. Como é que se calcula a vergência? É o inverso da distância focal. Se você tem um foco, sobre o foco calcula a vergência também. Então, uma equação bem simples mesmo, você não vai se confundir, tenho certeza. Reparem bem aqui a distância focal, olha o inverso aqui, né? Olha a distância focal, olha o inverso aqui. É isso que ele está te mostrando justamente. Como eu tenho a vergência, que é o V maiúsculo, é o inverso da distância focal, e distância focal, como já diz o nome, distância, que no sistema internacional é o metros, o inverso do metros, quem é? 1 sobre o metro, é o metro elevado a menos 1, né? M-1 a gente chama de grau aqui, que é a mesma coisa que a dioptria. O que é a dioptria? É a unidade da vergência, perfeito? Então segue aí a relação. E para acabar a aula hoje de maneira espetacular, olha o que eu separei para ti. Algo que não tinha lá em espelhos. Então, uma aula complementa a outra. Né? Bem, se você quiser fazer uma associação interessante, lembra, lente convergente equivale a espelho côncavo. É só uma relação. A gente deixou bem claro isso para ti. Lente divergente equivale ao espelho convexo. Ok? O resto é a mesma coisa. Então, lá vai. Bem, distância focal. Quando é que ela é positiva? É quando a tua lente é convergente ou o teu espelho é côncavo. Distância focal, quando é que ela é negativa? É quando a tua lente é divergente ou o espelho é convexo. Beleza? Isso tu vai colocar na equação se por um acaso cair na tua prova, né? Se for fazer o Enem, o que eu acho meio difícil. Outros vestibulares, aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Né? Bem, Paulo, a imagem real. O que é uma imagem real? É aquela imagem formada pelos próprios raios. Então, quando você tem uma imagem real, a distância da imagem à lente, quem é essa distância? É o pelinha. O pelinha é positivo. E se for virtual? Pelinha é negativo. Tu também tem que ficar atento, beleza? O cara fala, e o comprimento da imagem, né? O tamanho da imagem, gente. Então, olha só, positivo, a imagem é direita. Quem forma a imagem direita? Quando ela é virtual. Né? Então, virtual, direita, olha só, a imagem, o izinho é positivo.
E se for invertida, o izinho é negativo. Olha para cá rapidinho, vou voltar para o slide, vou voltar 2 slides só para te observar uma situação. Eu deixei de propósito isso. Perceba que bem aqui, ó, tá vendo menos y? Esse y é o i, é a imagem. A gente chamou de y, é o izinho. Por que tá o sinal de negativo? Quem me diz aí? Show, né? Porque tá invertido de cabeça para baixo. Então, toda vez que for invertida, segue aquela relação que a gente viu aqui embaixo, né? Então, a imagem invertida, ela vai ser negativa. Show de bola, né, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula, mas olha só, dá um like aí, te inscreve no canal, né? Não custa nada, você não perde nada e nos ajuda a levar a educação de qualidade a quem precisa, ok? Se inscreve no canal, dá aquele like. Não custa nada, você não perde tempo e nos ajuda a continuar realizando sonhos de quem não tem condições de assistir aulas de qualidade.